Respire fundo, sinta o silêncio e permita que sua alma revele seus mais profundos anseios. É um convite este, um chamado suave para o espaço que reside além do tumulto cotidiano, onde a verdadeira essência de quem você é pode finalmente vir à tona. Bem-vindos, almas buscadoras, a este refúgio de conhecimento e autodescoberta. Um lugar onde as fronteiras do tempo e do espaço se diluem, permitindo-nos mergulhar nas profundezas da sabedoria ancestral. Hoje, embarcaremos em uma jornada expandida através dos ecos ancestrais dos Sumérios, uma civilização cuja existência se desdobrou em um passado tão distante que parece quase mítico, mas cujas raízes profundas continuam a nos influenciar de maneiras que mal podemos conceber. Eles não foram apenas um povo, foram arquitetos do que hoje conhecemos como civilização. Essa civilização, em particular, não apenas moldou o alicerce do nosso mundo conhecido através de inovações impressionantes, mas nos legou narrativas enigmáticas que ressoam até os dias atuais com uma força surpreendente. São histórias que parecem conter códigos para a nossa própria existência, segredos velados em símbolos e personagens arcaicos. Especialmente, falaremos das narrativas que envolvem os seres celestiais conhecidos como Anunnaki. O nome em si já evoca um senso de mistério e grandiosidade, uma ponte entre o terreno e o celestial, o conhecido e o desconhecido. Em um mundo onde o sentido pode parecer fugaz, escorrendo por entre os dedos como areia, e as certezas de ontem se transformam, de repente, em interrogações angustiantes. É mais do que natural, é inerente à condição humana. Buscar respostas, buscar um farol que ilumine o caminho, um lugar de pertencimento. Essa busca é universal. Atravessa épocas e culturas. Milênios atrás, nas férteis planícies da Mesopotâmia, onde o Tigre e o Eufrates serpenteavam criando um oásis de vida, os sumérios, como nós fazemos hoje, erguiam seus olhares para o vasto e estrelado céu noturno. Eles não o faziam por mera curiosidade, mas com uma profunda necessidade de compreender sua origem, seu propósito na tapeçaria cósmica. Eles não apenas olhavam para as estrelas e faziam perguntas. Eles agiam. Eles registravam com uma diligência e um cuidado admiráveis, criando um sistema de escrita que seria a base para toda a comunicação escrita futura. Foi um ato de fé na perenidade do conhecimento. Seu legado é verdadeiramente monumental. Pense na escrita cuneiforme, um sistema revolucionário que permitiu o registro de leis, mitos e transações, fundamentando a burocracia e a história. É a invenção que nos permite hoje ouvir suas vozes. Eles nos deram a roda, um invento que transformou o transporte, a guerra e a agricultura, e que ainda hoje é um pilar da nossa tecnologia. Uma inovação que, em sua simplicidade, mudou o curso da civilização para sempre. As primeiras cidades-estado, com suas estruturas sociais complexas, hierarquias e especializações de trabalho, nasceram de sua visão e organização, dando origem à urbanização e ao conceito de sociedade organizada. Eles pavimentaram o caminho para a vida em comunidade em grande escala. Eles desenvolveram sistemas complexos de leis e irrigação, controlando a natureza para a prosperidade de seu povo, demonstrando uma engenhosidade e uma compreensão da governança e da engenharia, que são inspiradoras até hoje. Seus códigos de leis, como o Código de Ur-Nammu, anteciparam muitos princípios da justiça moderna. Mas para além das suas inovações tangíveis, dessas impressionantes invenções que moldaram o mundo físico, eles nos presentearam com um tesouro inestimável, um acervo de mitos e epopeias. Essas narrativas não eram meros contos, eram as lentes através das quais eles compreendiam o universo e seu lugar nele. São contos que narram a vinda de deuses do céu, os Anunnaki.
personagens de poder e mistério, cuja presença pareceu para os sumérios definir a própria existência humana. Essas histórias são repletas de detalhes sobre suas ações, suas interações com os seres humanos e seus propósitos na Terra. O nome em si, Anunnaki, ressoa com um significado profundo. Aqueles que do céu à terra vieram. Uma descrição simples, mas que carrega consigo todo o peso de uma origem extraordinária e de um destino interligado ao cósmico. Essa frase sozinha evoca imagens de seres que transcendem a compreensão humana comum. Então a questão persiste. Por que essas narrativas tão antigas, escritas em tabuletas de argila há milênios, continuam a nos tocar tão profundamente, atravessando culturas e gerações, desafiando a barreira do tempo para encontrar eco em nossa alma contemporânea? O que elas nos dizem sobre nós mesmos? E se essas histórias não fossem meras lendas sobre deuses distantes e inacessíveis, mas chaves para desvendar algo que ressoa em nosso próprio ser, em nosso mais íntimo DNA espiritual? Uma espécie de memória celular, um eco ancestral que vibra dentro de cada um de nós, esperando ser despertado. O Dr. Bruce Lipton, pioneiro no campo da epigenética, oferece uma perspectiva revolucionária que nos ajuda a entender essa conexão. Ele nos ensina que nossas células, os blocos construtores de nossa existência, estão em constante escuta, como pequenos receptores sensoriais. Elas estão sintonizadas com nossas crenças mais profundas, com cada pensamento e emoção que cultivamos. É uma dança constante entre o interno e o externo, onde a nossa percepção se torna a maestrina dessa orquestra celular. Mais do que isso, elas respondem ao ambiente que criamos ao nosso redor e, crucialmente, dentro de nós mesmos, através de nossos pensamentos e sentimentos. Nossa biologia não é apenas um resultado de genes imutáveis, mas um reflexo da nossa consciência. Poderíamos então carregar em nossa própria biologia os ecos dessas narrativas ancestrais, influenciando sutilmente a forma como percebemos a vida e o nosso potencial. Será que as histórias dos Anunnaki estão codificadas em um nível mais profundo do que imaginamos? Essa ideia não é apenas poética, uma bela metáfora para a interconexão da vida. Ela tem um respaldo científico sólido na capacidade comprovada de nossas percepções alterarem a expressão de nossos genes. Nossas crenças modelam nossa realidade biológica. Muitas vezes, a dor que sentimos, seja ela a angústia avassaladora do luto, a ferida aberta da separação ou o vazio que acompanha o fim de um ciclo, parece nos isolar. Uma sensação de que somos os únicos a suportar tal fardo, uma ilha em meio a um mar de indiferença. Sentimos como se fôssemos os únicos a carregar esse fardo, como se a nossa dor fosse singular e intransferível. Uma experiência que nos confina a uma solidão profunda, nos afastando da conexão humana. Mas e se essa dor fosse, na verdade, um chamado ancestral, um convite urgente para olhar mais fundo, para ir além da superfície, para desvendar o que se esconde para além do véu do aparente? Um chamado para a verdadeira introspecção. Os sumérios, em sua sabedoria milenar, eram observadores astutos do cosmos. Eles registravam ciclos cósmicos, padrões que se repetiam incessantemente nos céus e na terra, compreendendo a natureza cíclica da existência. Eles sabiam que tudo tem um começo, um meio e um fim, e que cada fim é um novo começo. Assim como a natureza se move por estações de renovação e recolhimento, de florescimento e de descanso, nossa alma também passa por seus ciclos de transformação. A dor, então, não é um erro, mas uma parte inevitável e muitas vezes necessária desse processo. A dor, nesse contexto, pode ser o catalisador mais poderoso para uma nova estação de crescimento e autoconhecimento. Uma porta para a expansão da consciência que só pode ser alcançada através da superação. Ela nos força a reavaliar, a reconstruir,
a nos fortalecer. Reserve um momento agora para refletir profundamente. Existe alguma narrativa antiga, talvez um mito familiar, transmitido por gerações, ou mesmo uma crença profundamente enraizada sobre suas origens ou seu valor, que consciente ou inconscientemente parece limitar seu presente? Não estamos aqui para julgar essa crença, para condená-la ou para sentir vergonha dela, mas para observar com compaixão, com o olhar de um cientista curioso e um coração aberto. É um exercício de autoconsciência e aceitação. Reconhecer essa inscrição interna, essa programação ancestral ou familiar, é o primeiro e mais crucial passo para a sua reinterpretação e, consequentemente, para a sua libertação. É a partir desse reconhecimento que a verdadeira transformação pode começar. O que os Anunnaki representam para você no seu íntimo? São figuras literais de um passado distante e alienígena, seres que realmente existiram e interagiram com a humanidade de forma física. Acreditar neles como entidades literais é uma interpretação válida para muitos, ou quem sabe, eles são uma metáfora poderosa para as forças, tanto internas quanto externas, que parecem moldar nosso destino e influenciar nossas escolhas. Uma representação simbólica de energias que nos guiam ou desafiam. E se descobríssemos que temos o poder intrínseco de reinterpretar esses deuses e essas influências, de dar a elas um novo significado, alinhando-nos com uma frequência de maior soberania interior, um poder que reside em nós mesmos, aguardando para ser ativado. A física quântica, explorada por pensadores visionários como Gregg Braden, nos lembra de uma verdade fundamental. Tudo no universo está interconectado por um vasto e invisível campo de energia, um tecido cósmico que une todas as coisas. Nossos pensamentos, nossas emoções, não são meras abstrações. Eles são vibrações, frequências que interagem diretamente com esse campo unificado, moldando nossa realidade de maneiras que a ciência tradicional só agora começa a compreender. A coerência entre o coração e o cérebro, por exemplo, cria um campo eletromagnético tão poderoso que pode literalmente influenciar a nossa realidade circundante. É a ciência comprovando o poder do alinhamento interno. As tabuletas sumérias descrevem os Anunnaki com grande poder, uma autoridade quase ilimitada, influenciando diretamente a humanidade em todos os aspectos da vida e em algumas narrativas, até mesmo participando de sua criação, como se fossem arquitetos de nossa própria espécie. É natural sentir um misto de fascínio pela magnitude de seu poder e talvez um certo receio diante de tal influência. Uma sensação de pequenez pode surgir ao contemplar seres tão grandiosos, mas vamos transpor essa narrativa para o nosso próprio espaço interior. Quantas vezes nos sentimos criados ou limitados por forças que percebemos como externas a nós, como se não tivéssemos controle sobre o nosso próprio destino? Essas forças podem ser crenças familiares arraigadas, padrões de comportamento que se repetem de geração em geração. Podem ser padrões sociais que nos sufocam, expectativas externas que nos aprisionam em caixas estreitas. Ou podem ser traumas passados que ainda ecoam em nosso presente, feridas não cicatrizadas que ditam nossas reações e limitam nossa liberdade. O passado pode, muitas vezes, parecer um peso inamovível. Joe Dispenza, através de sua pesquisa inovadora em neurociência, demonstra de forma clara e empírica que temos a capacidade inerente de criar novas conexões neurais em nosso cérebro. Não estamos fadados a velhos padrões. Podemos, através da intenção e da prática consciente, de fato, transcender nossos programas habituais e condicionamentos. É o poder da neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar. Se os Anunnaki, em sua simbologia, representam um programa ancestral profundamente gravado em nossa psique coletiva,
A epigenética de Bruce Lipton nos assegura que não somos prisioneiros de nossa herança genética ou de narrativas antigas que parecem nos definir. Nossas percepções, nossas crenças conscientes e as escolhas que fazemos diariamente podem, de fato, alterar a expressão de nossos genes. Somos mais do que a soma de nossa programação biológica e histórica. Sua biologia não é seu destino imutável. É um sistema dinâmico que responde ativamente à sua espiritualidade, à sua consciência. Sua mente e alma têm o poder de transformar seu corpo. E se a história dos Anunnaki, que teriam vindo à Terra em busca de ouro, um recurso material tão valorizado por nós, fosse, na verdade, uma metáfora profunda para algo muito mais valioso e intangível? O que é o verdadeiro ouro em sua vida? O que realmente possui valor inestimável para você, além das riquezas materiais? Seria um metal precioso acumulado em cofres? Ou seria a sabedoria reluzente da alma, o conhecimento interior que nos guia, a verdade que se revela em momentos de quietude? Essa sabedoria é mais valiosa que qualquer metal. Seria a consciência expandida, a capacidade de ver além do véu das ilusões, de compreender a interconexão de tudo que existe, uma expansão que nos liberta das limitações da percepção comum. Seria a paz interior que tanto buscamos, um estado de equanimidade e serenidade que nenhuma circunstância externa pode abalar. O verdadeiro tesouro é a paz que transcende o entendimento. Talvez a jornada deles espelhe, de forma arquetípica, a nossa própria busca incessante por algo que sentimos que nos falta, uma peça do quebra-cabeça que parece estar ausente, até que, em um momento de revelação, de profunda introspecção e despertar, descobrimos que o tesouro mais valioso reside em nós mesmos, aguardando pacientemente ser descoberto e desenterrado. O ouro está dentro. Neville Goddard, um dos mestres do pensamento metafísico, falava incansavelmente sobre o poder ilimitado da imaginação e da lei da assunção. A ideia de que aquilo que assumimos como verdade se manifesta em nossa realidade. Ele nos ensinava a assumir o sentimento do desejo já realizado, a viver a experiência da plenitude como se ela já fosse uma realidade presente, moldando o futuro através da vivência do agora. E se em vez de nos sentirmos servos de deuses externos ou de circunstâncias limitantes que parecem nos aprisionar, nós assumíssemos plenamente a nossa natureza divina? Nossa capacidade inata de sermos os Anunnaki de nossa própria realidade, aqueles que vêm do céu, da consciência superior para criar na Terra da nossa experiência manifesta? Nós somos os criadores. Você não está quebrado, está em transformação. Essa frase, carregada de verdade e esperança, ecoa a compreensão profunda de que cada desafio, cada sombra que encontramos ao explorar essas narrativas antigas em nosso interior, é, na verdade, uma oportunidade disfarçada de crescimento e evolução. O que essas histórias dos Sumérios e Anunnaki despertam em você? Que emoções vêm à tona? Talvez um medo ancestral, um fascínio inexplicável, uma indignação justa ou uma esperança renovadora? Permita-se senti-las, sem julgamento, sem tentar reprimi-las ou analisá-las excessivamente. Apenas observe-as com gentileza, como nuvens passando no céu da sua consciência. Lembre-se, toda cura genuína começa com a aceitação do que dói, com a coragem de olhar para a ferida sem desviar o olhar. A aceitação é o primeiro passo para a libertação. Tom Campbell propõe a intrigante ideia de que nossa realidade pode ser uma espécie de simulação baseada na consciência, um vasto campo de dados e energia onde a consciência é o programador principal. Se assim for, a pergunta se torna crucial. Quem está, em última instância, escrevendo o programa da sua vida? Quem detém a caneta do seu destino, o controle do roteiro? As histórias dos Anunnaki nos foram legadas, transmitidas por gerações,
como um programa pré-existente. Elas fazem parte de nossa herança coletiva, de nosso inconsciente. Mas a história da sua vida, quem a está escrevendo agora, neste exato momento presente? Você é o autor, o co-criador ou um mero espectador passivo. E se você descobrisse que tem muito mais agência sobre esse roteiro do que jamais imaginou, que a caneta está, na verdade, em suas próprias mãos, é um poder que pode mudar tudo. A coerência entre o coração e o cérebro, como Greg Braden explora profundamente em suas pesquisas, cria um campo eletromagnético poderoso, um campo unificado de intenção e emoção. Este campo é capaz de influenciar a nossa realidade manifesta e reescrever o roteiro da nossa vida, de acordo com as vibrações que emitimos quando mente e coração estão em sintonia. Pergunte a si mesmo, com a mais profunda gentileza e honestidade, em que aspecto da minha vida estou entregando meu poder a uma força externa, seja ela uma pessoa dominante, uma circunstância desafiadora, uma crença antiga profundamente enraizada ou até mesmo uma narrativa como a dos Anunnaki. Como posso, de forma amorosa e consciente, resgatar essa soberania que é inata a mim e reconhecer o divino que reside inabalavelmente em mim, a fonte criadora que eu realmente sou? É um processo de empoderamento gradual. Você não está sozinho nessa jornada de redescoberta. O universo, essa vasta e inteligente consciência que permeia tudo, te escuta atentamente e responde precisamente à sua vibração mais autêntica, à sua verdade interior. Os sumérios gravavam suas leis, seus feitos e suas histórias em tabuletas de argila duráveis que perduraram por milênios, tornando suas vozes acessíveis a nós hoje. Era um ato de permanência, de deixar um registro. Imagine que suas crenças limitantes, aquelas que talvez tenham sido sutilmente reforçadas ao contemplar hierarquias de poder como a dos Anunnaki, estão inscritas em suas próprias tabuletas internas, as matrizes de sua mente e alma. A neurociência espiritual nos assegura que podemos, com intenção clara e prática consistente, reescrever essas tabuletas. Não estamos presos às antigas inscrições, por mais profundas que pareçam. Não se trata de apagar o passado de forma violenta, de negar o que foi vivido ou de esquecer as lições aprendidas, mas sim de integrá-lo com uma nova consciência, uma perspectiva mais empoderada e libertadora. É um processo de ressignificação. Dr. Joe Dispenza enfatiza o poder transformador de elevar nossa emoção. A emoção não é apenas uma reação, é uma força criativa, um campo de energia que se manifesta. Quando combinamos uma intenção clara, o que desejamos manifestar ou mudar em nossa vida, com uma emoção elevada, como gratidão profunda, amor incondicional ou alegria transbordante, começamos a vibrar em uma frequência inteiramente nova. Se a narrativa dos Anunnaki, por algum motivo, evoca em você sentimentos de pequenez, submissão ou limitação, como seria assumir conscientemente a frequência da sua própria divindade, da sua capacidade inata de criar e de amar sem restrições? A frequência da gratidão, como um suave cinzel de luz, tem o poder de reescrever a realidade gravada nessas tabuletas internas de sua alma, transformando o que parecia imutável. Não é o que acontece fora de você que determina quem você é. É o que vibra dentro de você, a qualidade da sua energia interna que define sua experiência e sua realidade. Se as histórias antigas nos falam de seres que manipulavam a energia ou a matéria com grande maestria, lembre-se que você também é um ser de energia, um campo vibratório de pura potencialidade, dotado de capacidades latentes. Seu corpo, essa manifestação física, escuta e responde a tudo o que sua alma sussurra e ressoa. A comunicação entre sua consciência e suas células é constante e profunda.
Quando você alinha seus pensamentos, suas emoções e suas ações com a verdade profunda do seu ser, que você é completo, imensamente capaz e digno de toda a plenitude, sua biologia responde de forma surpreendente e positiva, criando saúde e vitalidade. Este é o poder da epigenética em ação. A ciência que valida e corrobora sua espiritualidade, provando que sua consciência não é apenas um subproduto do corpo, mas um influenciador poderoso. Imagine-se agora como uma árvore cósmica, majestosa e enraizada, com galhos que se estendem para o infinito. É uma imagem de força, conexão e expansão. Suas raízes mergulham profundamente na sabedoria da terra, nos mistérios ancestrais, incluindo as narrativas dos Sumérios e Anunnaki. Elas trazem nutrientes vitais, informações profundas, ecos do passado distante nutrindo seu ser. Mas o seu tronco robusto é a sua presença no agora, firme, resiliente, ancorada na realidade presente, no poder do momento atual. É o centro da sua existência, e seus galhos se estendem infinitamente para o céu da sua consciência expandida, onde você é livre para florescer e frutificar de acordo com a sua própria essência divina única, e não segundo um molde antigo ou uma programação imposta. Você honra suas raízes, reconhece de onde veio e a sabedoria que o passado oferece, mas escolhe ativamente a direção e a forma do seu crescimento futuro, sendo o jardineiro da sua própria vida. Validar qualquer dor ou confusão que essas histórias antigas possam despertar é crucial para o processo de cura. Não ignore o desconforto. Abrace-o como um mensageiro. Talvez você tenha se sentido pequeno ou insignificante diante de narrativas de deuses poderosos e influentes, sentindo-se esmagado pela grandiosidade alheia. Reconheça esse sentimento com compaixão. Acolha-o em seu coração, sem julgamento, permitindo que ele seja apenas o que é. E então, com a mesma gentileza, lembre-se da sua própria centelha divina, aquela parte sua que é eterna, infinitamente sábia e soberana. Essa centelha nunca pode ser diminuída. A cura mais profunda é possível mesmo nas dores mais arraigadas, quando permitimos que a luz da nossa consciência ilumine e integre as sombras, transformando a escuridão em sabedoria. Longe de promessas vazias ou atalhos ilusórios que desviam a atenção do trabalho interno, este caminho é um convite genuíno à autoobservação profunda e à transformação gradual e contínua. As histórias dos Sumérios e Anunnaki, vistas sob esta nova e iluminada perspectiva, não são para nos aprisionar em medo ou especulação infundada, mas sim para nos despertar para a vasta e multifacetada experiência humana, e para o poder inato que reside em transcender velhas narrativas limitantes, que já não nos servem e que nos impedem de alcançar nosso potencial máximo. O que o seu coração reconhece como verdadeiramente seu, para além de qualquer história contada ou crença imposta? Qual é a sua verdade intrínseca que ressoa profundamente em sua alma? Agora, convido você a uma prática breve e poderosa. Um momento para se conectar de forma íntima com essa sabedoria interior que estamos explorando. Esta prática é um ato de cocriação consciente. Se sentir confortável e seguro, feche novamente os seus olhos ou apenas suavize o seu olhar, voltando-o para dentro, para o seu mundo interior, onde toda a verdade reside. Respire profundamente algumas vezes, permitindo que cada inspiração traga paz para seu corpo e mente, e cada expiração liberte qualquer tensão que possa ter surgido em seu corpo. Permita que seu corpo relaxe completamente, liberando qualquer rigidez muscular, sentindo-se cada vez mais leve e presente neste momento. Imagine agora que você tem em suas mãos uma tabuleta de argila etérica, uma tabuleta feita de luz pura, vibrante e maleável, que responde à sua intenção.
Nela, talvez esteja inscrita uma crença limitante que você identificou hoje, um eco sutil de antigas narrativas de impotência, submissão ou falta de merecimento que ainda ecoam em você. Observe essa inscrição com a mais profunda compaixão, sem julgamento, apenas reconhecendo sua existência como um registro do passado, sem permitir que ela defina seu presente. Agora, visualize uma luz dourada radiante emanando do centro do seu coração, expandindo-se suavemente, como um sol interior que irradia amor e poder. Essa luz representa sua sabedoria inata, seu poder criador ilimitado, sua conexão indissolúvel com a fonte de toda a vida, a essência divina que você é. Com essa luz dourada, suavemente e sem esforço, veja as antigas inscrições se dissolvendo na tabuleta etérica, como se fossem areia sendo levada por uma brisa suave. Não com violência ou apagamento, mas com amor, compreensão e o reconhecimento de que elas não mais te servem, que seu propósito foi cumprido e agora é hora de liberá-las. E no lugar delas, permita que novas palavras, novos símbolos de poder pessoal, de amor próprio incondicional, de liberdade ilimitada e de soberania interior comecem a surgir e a se gravar por essa luz dourada. Sussurre para si mesmo afirmações como: eu sou criadora da minha realidade. Eu sou digno de paz, alegria e abundância. Minha força reside em mim, inabalável e eterna. Eu sou luz. Eu sou amor. Sinta a vibração dessas novas afirmações em cada célula do seu ser, permitindo que elas permeiem seu corpo, sua mente e sua alma, criando uma nova realidade vibracional. Permaneça com essa sensação de empoderamento e renovação por alguns instantes, deixando que ela se ancore profundamente em seu ser. Respire profundamente mais uma vez, trazendo essa nova consciência, essa nova inscrição de poder para o seu corpo físico, para a sua mente desperta. E quando estiver pronto e sentir-se ancorado, abra os olhos trazendo essa nova realidade para o seu dia, para cada interação e momento que se seguir. Esta prática simples é um lembrete fundamental. Você é o escriba da sua alma. Você detém a caneta e o poder de reescrever seu destino. As histórias do passado, como a dos Sumérios e dos Anunnaki, podem ser faróis que nos mostram de onde viemos, pontos de referência em nossa jornada evolutiva. Mas elas não precisam e não devem ditar para onde vamos. Elas são lições, não grilhões. Elas podem ser catalisadoras poderosas para a nossa própria redescoberta e expansão, ferramentas para despertar o que há de mais grandioso em nós. A verdadeira arqueologia, o campo de estudo mais significativo, é a da alma. É a exploração do seu mundo interior que revela os maiores tesouros. Ao escavarmos nossas camadas interiores, com coragem e compaixão, encontramos não apenas artefatos de dor ou limitação que precisam ser liberados, mas também tesouros inestimáveis de resiliência, sabedoria ancestral e um amor infinito que é a nossa verdadeira essência primordial. Seu corpo escuta atentamente tudo o que sua alma sussurra e ressoa. Ele é um parceiro na sua jornada de transformação. Que sussurros de liberdade, poder, amor e alegria você escolherá alimentar e manifestar hoje? A escolha é sua, neste momento e em cada novo amanhecer. Agradeço de coração pela sua presença, pela sua coragem em olhar para dentro e por se permitir essa profunda exploração. Sua jornada é valiosa. Que este encontro tenha servido como um bálsamo para sua alma e uma inspiração vibrante para o seu caminho. Que a luz do seu interior brilhe intensamente. Lembre-se sempre, com cada fibra do seu ser, você não está quebrado, você está em constante, gloriosa e divina transformação. Você é um ser de luz em evolução contínua. E se as mais antigas histórias da humanidade, incluindo as fascinantes narrativas dos Anunnaki, fossem, na verdade, um convite codificado para você despertar o Deus
ou a deusa que reside adormecido, esperando para ser reconhecido e expresso em seu próprio e sagrado coração? Qual é a sua própria história que você está pronto para viver?